É a Jéssica, né? É, Nossa, obrigado, Jéssica. nada. Vai ser gravado. Bom, é... Sada, por fim, então, aqui a gente tem o quarto exercício, né, onde ele traz para nós o conceito de depreciação, né, que é um conceito que vocês vão utilizar muito aí no curso, que é essa ideia de depreciar um bem. Pessoal, reparam que a gente tem várias formas de depreciar um bem, né? A gente tem a forma linear, que foi o que a gente viu no bimestre passado, né? Que é quando a gente... Deixa eu só arrumar aqui, não sabe? Deixa eu... Nossa. O que eu fiz aqui? Pessoal, então, ó, a gente tem... Peraí, desculpa aí que eu tô apanhando aqui, mas... Aí. A gente tem uma forma... a gente viu no bimestre passado a forma de depreciação linear, né, que é quando a gente utilizar uma função do primeiro grau. Né? Então, a gente tinha uma depreciação linear, ou seja, a cada período de depreciação, né, então vamos pensar lá num bem que deprecia R$ 1.000 por ano, vamos pensar assim. Então, repare que se ele deprecia R$ 1.000 por ano, essa depreciação ela é constante. Né? Então, todos os anos serão R$ 1.000, a menos que o produto, que o bem vai estar valendo. Né? Então, se ele valia 10 mil, depois do primeiro ano ele passa a valer 9 mil, depois, no próximo ano, ele passa a valer 8 mil, então ele sempre vai diminuindo de mil em mil o seu valor. Isso no caso da depreciação linear. Né? Quando a gente vai para a depreciação exponencial, já não é esse mesmo conceito, né? Ou seja, não é sempre o mesmo valor a cada período. Né? Então, a grande diferença da depreciação linear para a depreciação exponencial é que na exponencial a gente tem uma taxa, né? Uma taxa de depreciação. Essa taxa sempre vai ser sempre a mesma. Né? Então, sempre vai ser a mesma taxa de depreciação, mas o valor ele muda, né? Diferentemente da depreciação linear que a gente estudou no primeiro bimestre do curso. Então aqui, sabe, né, tem bens que eles serão depreciados de forma exponencial. Né? Por exemplo, um carro, né, ele sofre esse tipo de depreciação exponencial. Né? O preço de um carro novo, um carro usado depois de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já é bem abaixo do valor pago quando ele era novo, quando ele era 0 quilômetro. Né? Então vamos ver como que a gente chega nessa função. Sabe? Então a gente tem lá um carro que foi adquirido por R$ 45.000. Então aqui o valor dele, ó, R$ 45.000. Ele vai sofrer uma taxa de depreciação de 10% ao ano. Então aqui, ó, 10% ao ano. Então, moçada, sempre que vocês verem por aí, né, que ele te dá uma taxa de depreciação em porcentagem, então significa que é uma depreciação utilizando uma função exponencial. Né? Agora, se ele fala para você assim, ó, a depreciação é de R$ 1.000 por ano, ou é de R$ 2.000 por ano, ou
R$ 500 por semestre. Bom, aí ele está se referindo a uma função do primeiro grau, uma função linear, né? Então, se ele te dá uma taxa de depreciação, no caso aqui, ó, de 10% ao ano, então a gente tem uma função exponencial que vai descrever a depreciação, ou seja, como que vai se comportar o preço desse bem no decorrer dos anos. Então aqui, turma, vamos entender aqui como que a gente chega nessa função. Então a gente tem a seguinte situação, ó. Sabe? Então repara, ó, vamos entender a função para a gente saber o que no fundo está sendo feito aqui. Então, por que é uma função exponencial e não é uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau? Por que tem que ser uma exponencial? Porque é assim, ó. Você adquiriu o bem lá por R$ 45.000. Então, a gente tem lá, ó, R$ 45.000. Então, a gente acabou de comprar o carro, ele está valendo R$ 45.000. Beleza. Aí passou um ano. Se passou um ano, então ele sofreu uma depreciação de 10%. Então, ele já não vale mais R$ 45.000. Ele vai valer 10% a menos. Se ele vale 10% a menos, sabe? Então, ele vai valer 90% de R$ 45.000. Então, o que é 90% de R$ 45.000? É R$ 45.000 multiplicado por 0,9. Ou 0,90, né? Então, ó, depois do primeiro ano de uso, então lá depois do primeiro ano, ele vai valer 90% de R$ 45.000, ou seja, 0,90 vezes R$ 45.000. Aí, passou mais um ano. Então, vamos lá para o segundo ano. Sabe? Pessoal, é meio ruim de escrever aqui, então o negócio está meio... Então, ó, passou 2 anos, o que vai acontecer? Então, ele já valia um valor que era 90% de 45.000. Só que ele vai depreciar mais 10%. Então, vai ser 45.000 Pessoal, ó, então é 45, ó, do ano anterior, ó. O ano anterior não era 45.000 vezes 0,90? No segundo ano, ele vai depreciar mais 10%. Então, ele vai valer 90% do que ele valia o ano anterior. Então, eu vou multiplicar aqui por 0,90 de novo. Só que aí, eu posso estar escrevendo assim, ó. 45.000 vezes 0,90 ao quadrado, né? Sabe por que é ao quadrado? Porque é 0,90 aqui, ó. 0,90 vezes 0,90, né? Então, repara, ó, que apareceu um expoente aqui, ó. Né? Aqui o expoente era 1, ó. Expoente 1. Aqui o expoente é 2. Se a gente agora for para o terceiro ano, sabe? É que tá, se a gente colocar aqui, ó, o terceiro ano, vai ser 90% do que ele valia no ano 2, no segundo ano. Então, ficaria 45.000. Então, já resumindo, ó, ficaria 45.000 vezes 0,90. Vou colocar um x aqui, saudade de multiplicação. Vezes 0,90 ao cubo.
E assim vai. Se fosse lá para o quarto ano, seria 0,90 a quarta. Né? Se fosse no quinto ano, 0,90 a quinta, e assim sucessivamente. Então, repara que o comportamento é de uma função exponencial. Né? Então, a gente pode resumir esse comportamento aqui, ó, por meio dessa funçãozinha aqui. Ó. Então, a gente pode escrever 45.000 vezes 0, pessoal, 0,90 ou 0,9 é a mesma coisa, tá? Então, vou pôr o zero aqui. Elevado a x, ó. Então, como que a gente acha o b? O b é o valor, né? Então, aqui a gente tem uma função genérica, né? Uma função exponencial, uma função genérica, que tem essa forma. Né? Então, toda função exponencial, toda função exponencial tem essa cara, né? Então, tem um b aqui, né? Um número que eu chamo de b, vezes 1a, e esse a está elevado a x. No caso aqui, o b, ele vale 45.000, que é sempre o valor inicial do bem, do carro, no caso aqui da questão. O a vai ser 1 menos a taxa de depreciação. Então, 1 menos 0,10, que no caso é 10%, corresponde a 0,10, que vai dar 0,9. 0,9 elevado a x. Né? E assim, então, a gente tem essa função de depreciação exponencial. Então, é isso aí, sabe? Né? Então, aqui a gente tinha o item A, né? Ele pedia para determinar essa função exponencial. Né? Então, a resposta aqui do item A vai ser essa funçãozinha aqui, ó. Né? Y igual a 45.000 vezes 0,9 elevado a x. Entenderam, turma? Sim. Sim. Beleza, então, sabe? Pessoal, qualquer dúvida pode parar a aula aí a qualquer momento, tá? Não precisa esperar terminar a explicação. Já para, já pergunta. Sabe, aí continuando aqui, ó. Aqui no item B, ele pede para achar o valor desse bem, desse carro, depois do primeiro ano, depois do quinto ano, depois do 10º ano. Né? Então, a gente vai pegar, ó, essa função e substituir os valores de x por 1, 5 e 10. Então, aqui no primeiro caso, x igual a 1, y vai ser 45.000, ó, 45.000 vezes 0,9 elevado a 1, isso vai dar 40.500. Então, depois de um ano, esse carro já não vale mais 45.000, ele vai valer R$40.500. Depois de 5 anos, ele vai valer 45.000 vezes 0,9 elevado à quinta, que vai ser R$26.572,05. E depois, ao final de 10 anos, né, vai ser 45.000 vezes 0,9 elevado a 10, que vai ser de R$15.690,53. Então, reparam, sabe, que ele vai sofrer aí uma desvalorização, né, de 10%, só que é 10% em cima de 10%, em cima de 10%, né, conforme os anos vão passando. E por fim, sabe, o item C, que pede o gráfico, né? Então, repara que aqui o gráfico, sabe, ele é diferente. Assim, é diferente porque agora a gente vai ter um decrescimento, né? Então, ó, no exercício passado que a gente fez, a gente tinha um crescimento, né? Então, repara que ele, ó, os valores, conforme o x aumenta, o y aumenta de forma exponencial. Agora, por ser uma desvalorização, né, conforme os anos passam, o CAL vai valendo cada vez menos, então a gente vai ter, conforme o x aumenta, que é o tempo, o y ele vai diminuindo, que o y corresponde ao valor do automóvel.
Então, a curva exponencial, ela vai ter um outro comportamento. Ó. Então, vamos entender aqui como que a gente chega nessa curva. Só, então, ó, eu vou pegar os valores que a gente já calculou lá em cima, né, e vou criar os pontos. Ó. Então, quando o x é 0, o y vale 45 mil, né? Ou seja, quando a pessoa acabou de comprar o carro, né? Ou seja, não teve nenhum desgaste, o preço era de 45 mil. Depois de um ano, ou seja, quando o x é 1, o valor, que é o y, já baixou para 40.500 e assim sucessivamente. Então, vamos achar esses pontos. Ó. X igual a 0, y igual a 45 mil. Aqui, ó. Primeiro ponto. Reparam, sabe, que quando o x é 0, a gente está sobre o eixo y. Tá bom? Sobre o eixo y. Depois, x igual a 1, y 40.500. Então, ó, x igual a 1, y igual a 40.500. Então, a gente tem aqui o segundo ponto. Depois, quando o x é 5, o y vale 26.532. Então, ó, x igual a 5, y igual a 26.572. E, por fim, o ponto 4, que é quando x é 10, ó, x é igual a 10, o y vale 15.690,53. E assim a gente tem o quarto ponto. Pessoal, ligando esses pontos, então, ó, a gente vai ter essa curvinha aqui, ó. Mais ou menos essa curvinha aqui. E aqui continua baixando, né, sabe? Vai continuar baixando aqui, vai chegar um ponto que vai quase valer mais nada esse carro, né? Aí vai desvalorizar quase zero. Pessoal, entenderam? Tá tranquilo? Sim ou não? Sim. 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 Bom, então era isso, então, sabe? Aqui eu fiz aquela observação que a gente viu, que eu coloquei lá em cima, né? Que eu já até falei, né? Que é o porquê que se cria uma função exponencial a partir dessa depreciação, né? Então, ó, só para aproveitar aqui, ó, então quando a depreciação é de 10% ao ano, o ano zero, 45 mil vezes 0,9 elevado a zero, né? Depois do primeiro ano, 45 mil vezes 0,9 elevado a 1. Segundo ano, 45 mil vezes 0,9 vezes 0,9, então dá 0,9 ao quadrado. E por fim, o terceiro ano, né, que é 0,9 ao quadrado vezes 0,9, dá 0,9 ao cubo. Então era isso por hoje, né? Era mostrar pegar alguns Professor, exercícios. Oi. no exercício 5, você dá a taxa de 11,5%. Para mim chegar nessa taxa, que nem no exercício 4, você chegou em 0,9. Isso. Para mim chegar na taxa dos 11,5, eu teria que fazer 100 menos 11,5. Isso. Que aí ele dá 88,5. Isso. Na hora de eu jogar ele decimal, eu posso aproximar para 0,89? Ou eu teria que usar 0,885? É melhor não aproximar, porque senão a depreciação que ele vai sofrer vai ser muito maior, e como tem um comportamento exponencial, depois lá na frente lá vai dar uma diferença relativamente grande. Então a gente procura não aproximar essa taxa. Então eu uso ali 0,885. Isso, exatamente. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não, só isso, professor. Sabe, então, ó, na próxima aula a gente continua, né? Na próxima aula a gente vai ver a função logarítmica, a gente vai ver alguns conceitos de logaritmo, depois a gente vai ver como
como que se comporta essa função logarítmica, né? E eu mando o link para vocês. Eu peço para alguém mandar, né, no grupo. Aí eu gravo as aulas também, posto. Eu vou postar essa aula lá no Mundo. Deixar salva lá. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Só tem mais uma aula, não é, professor? Na próxima já é prova. Nossa, é verdade mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que só tem a próxima aula, depois é prova. Eu tô achando que é isso mesmo, viu? Porque vai ser próxima 29. Não, acho que ainda tem um dia 5 de junho. Acho que não é feriado, não, né? Então, porque o Sávio mandou um calendário que as provas começariam na quarta-feira, que acho que é dia 3, se eu não me engano. Nossa, é verdade, que é dia 3 mesmo. Nossa, eu cheguei Porque aí depois no dia 11 é feriado, na quinta. Ixi. Da outra semana, né? Ah, da outra, né? Eu acho que a sua prova, então, seria no dia 5, é na sexta? Seria dia 5, então. Mas eu vou confirmar. É Jéssica, né? Isso. Jéssica, eu vou confirmar, porque eu não cheguei a ver esse calendário, viu? Então, ele me mandou num e-mail, não sei se ele mandou para todo mundo, para manter a semana de prova igual tá no calendário da faculdade. Seria do dia 3 ao dia 10, eu acho. Nossa. Eu vi esse e-mail também. Bom, eu vou confirmar então, sabe? Então deve ser isso mesmo, com certeza, então. Então a gente vai ter mais a próxima aula, a gente vê a função logarítmica e assim a gente encerra o curso, depois a gente faz a prova no dia 5, daquele mesmo esquema, eu posto no Mundo, depois vocês me enviem a prova. Beleza. Ok, professor. Tá ótimo, então, sabe? Obrigado aí por participarem. Bom fim de semana a todos. Até logo, então. Tchau. Tchau. Tchau, professor, pra você também. Tchau, tchau.